presta atenção nesse assunto que eu vou falar agora, que eu tenho certeza que te interessa. Tá bom, interessa todo mundo que está em casa. Olha só, uma pesquisa encomendada pela Associação Americana de Alzheimer mostra números preocupantes da falta de informação das pessoas sobre a doença. 80%, eu disse 80% dos entrevistados desconhecem os sinais que antecedem o Alzheimer, como, por exemplo, a deficiência cognitiva leve, gente, que atinge 18% da população acima dos 60 anos. A pessoa consegue fazer normalmente as tarefas do dia a dia, mas começa a ter dificuldade para se lembrar de conversas, manter aquela linha de raciocínio durante um diálogo. E aí é hora de quê? De ligar o alerta. Por isso chegou agora, ó, o nosso quadro E aí, doutor? A gente sabe, né, que não é fácil para as famílias cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Por isso, quando a doença é diagnosticada, ainda no começo, a família pode sim, né, é possível se preparar melhor para os desafios que vão surgir. E a gente sabe que são muitos. Vamos falar sobre isso? Aqui no nosso estúdio eu tenho a honra, para tudo Brasil, eu tenho a honra de receber o grande geriatra, Dr. Rony Mukamal, da MedSenior. Obrigada. É uma honra te receber aqui, viu? É um prazer todo meu, Roberto. Ó, uma vez eu fiz uma reportagem com o Dr. Rony Mukamal, nunca mais eu esqueci. Ele fala perfeitamente bem, vai dar uma aula pra gente agora sobre isso, sobre Alzheimer. Agora, né? Responsa, doutor. Não, a gente está em boas mãos, com certeza. Doutor, explica pra gente, né, de que forma que esse número preocupa principalmente a classe médica, porque 80% da população não consegue distinguir, né, quando que é um esquecimento comum, rotineiro da nossa vida, ou quando isso já abre um alerta. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Realmente esse dado é assustador, mas é o que a gente vê na prática, né? O diagnóstico da demência, onde o Alzheimer é a mais prevalente, com cerca de 60% dos casos é doença de Alzheimer, ele geralmente é muito tardio. E as pessoas só vão procurar o médico quando as coisas já estão mais graves. E, como você falou, o Alzheimer não afeta só o paciente, afeta toda a família. Então, quando o idoso já está muito dependente, com distúrbio de comportamento, com incontinência, aí a família vai buscar ajuda, mas às vezes essa organização, esse cuidado, ele precisa ser mais precoce. Quanto antes a gente descobrir, melhor, mais cuidado a gente pode ter, a gente pode iniciar os remédios também mais precocemente, né? E ajuda o idoso e a família a se organizarem, o que é muito importante nessa doença tão trágica que é a doença de Alzheimer. Agora, doutor, então quer dizer que existem estágios do Alzheimer e quanto antes a gente descobrir melhor, isso pode mudar o quadro final? Isso mesmo, Roberta. Nos últimos 10 anos, as pesquisas de Alzheimer avançaram muito. A gente começou a detectar nos cérebros as substâncias que matam os neurônios e, através de algumas pesquisas, a gente viu que a doença de Alzheimer, essas substâncias começam a ser produzidas, às vezes, 10, 15 anos antes da pessoa ter o sintoma. Então, às vezes, a pessoa está lá com 55, 60 anos, já está produzindo aquelas lesões, né? E aquilo é muito gradual, lento, né? Então, a gente tem realmente um caminho que o Alzheimer vai se instalando e ele começa com sintomas sutis que, na fase bem inicial, precoce, a pessoa pode dizer que é o envelhecimento, vai confundir com o envelhecimento, né? Existe uma condição que você falou, que é o comprometimento cognitivo leve, em que já é uma perda de memória já mais visível, uma perda da cognição mais visível, porém o idoso ainda consegue funcionar bem, e depois existe a demência propriamente dita, quando o paciente já perde a sua função, ele já não consegue fazer suas atividades rotineiras. Então, realmente é uma coisa que começa leve, com sintomas muito sutis e evolui de forma insidiosa para sintomas mais graves, e aí onde todo mundo reconhece, né? Nossa, eu fiquei chocada agora, ou seja, coisa de 10, 15 anos antes, a gente já pode começar a perceber esses sinais. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente como que a família pode identificar, né? Mas antes, a gente vai convidar aqui pro nosso bate-papo a Margarete Sten, ela vai participar com a gente pela internet. Ela descobriu que a mãe Isabel tem Alzheimer, sabe como, gente? Assistindo o Fala Espírito Santo. Não foi isso, Margarete? Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Primeiro de tudo, dá um beijão na sua mãe aí por mim, viu?
Roberta, boa tarde a todos do Espírito Santo. Então, eu comecei a perceber quando ela começou a assistir o seu programa, mas realmente, ela conversa com você, ela fala de você, fala do seu pai, fala coisas que não sem nexo, entendeu? Agora mesmo ela está do meu lado, ela sabe que eu estou falando com você, e é isso. Ela esquece o presente, lembra mais do passado. Inclusive, você até me relatou que ela conversa comigo, né, participa, tudo que eu pergunto aqui no programa, ela responde aí do seu lado. E aí você começa a perceber que ela fica um pouco repetitiva, como se ela tivesse esquecido do que tinha falado anteriormente? Sim, exatamente. Você dança, ela dança na hora que você vai provar as comidas que eles fazem aí. E você dança, ela começa a dançar, ela começa a cantar. E isso veio chamando a minha atenção. Foi desde então que eu percebi que alguma coisa estava errada com ela. Mas eu não tenho ainda o diagnóstico certo. Certo. Mas você já procurou um médico, já buscou uma ajuda médica? Então, Roberta, ainda não, porque foi de 2 meses para cá. Entendeu? Quando ela começou a assistir seu programa, eu comecei a ver reações diferentes nela. Então, aproveita agora, fica ligadinha que a gente vai aproveitar aqui a presença do Dr. Rony Mucamal, que é geriatra, viu, da Med-Senior, vai explicar agora pra gente. Doutor, já começa a abrir esse sinal de alerta, lembrando que a mãe dela, Dona Isabel, tem 88 anos. Já abriu um sinal de alerta? Acredito que sim, tá, Roberta, Margarete, é importante levar a sua mãe... marcar uma consulta com o geriatra, né? Porque o problema de memória, o problema do funcionamento cerebral não é só o Alzheimer. Então, o geriatra ele vai fazer uma avaliação clínica através do exame clínico, através da história, através de alguns exames complementares para tentar ver se, de repente, pode ser que a tireoide não esteja funcionando bem. A tireoide, quando não funciona bem, afeta a memória do idoso. Algumas vitaminas podem afetar o cérebro, como a vitamina B12. Então, quando está muito baixa, pode ser a causa do esquecimento, da confusão, né? Então tem várias coisas que a gente precisa investigar, né? E aí realmente a importância de ir na consulta do geriatra, né? Para poder identificar isso, né? Infelizmente, na maioria das vezes, a gente não identifica uma causa reversível, né? Que seria, porque se for a deficiência de vitamina, você corrige a deficiência de vitamina, dá a vitamina, o paciente melhora, né? Infelizmente, são casos mais raros. A maior parte dos casos, principalmente na população acima de 80 anos, ainda é a doença de Alzheimer, né? Que é uma causa progressiva e aí não tem cura, né? Mas é importante ir no médico o mais rápido possível, né? Para poder ver o que está acontecendo. Quando chega né? no estágio desse, doutor, é possível ao menos dar uma freada? Entrar Sim. com alguma medicação que consegue Sim. impedir a evolução? O Alzheimer, quando a gente faz o diagnóstico, existem algumas medicações que a gente pode usar e essas medicações vão ajudar a tentar estacionar. Eles não vão agir no processo da doença, mas eles melhoram um pouco os neurotransmissores que estão afetados no Alzheimer. Então, o paciente pode ficar mais tranquilo, pode recuperar um pouco a memória, um pouco, não vai reverter, obviamente, né? E pode melhorar o seu funcionamento, mas não vai bloquear o processo degenerativo da doença, né? A gente tem pelo menos 30 drogas sendo estudadas, né? E a gente espera que futuramente a gente consiga fazer esse bloqueio para barrar a progressão da doença. Mas há um tratamento, hoje há um tratamento, por isso que é importante buscar o médico, né? E tem um dado até interessante, você falou que os pacientes, as pessoas não reconhecem. Eu já li uma pesquisa que os próprios médicos que não são especialistas, como geriatra, neurologista, né, que trabalham diretamente com Alzheimer, o paciente vai na fase inicial em muitos médicos clínicos de outras especialidades e muitas vezes o próprio outro médico também não reconhece, né? Porque o idoso vai, conversa, fala, tá tudo bem, né? E o paciente com Alzheimer na fase inicial, ele perde o seu insight, então ele não percebe.
A gente vê que o paciente que tem o Alzheimer, ele não percebe que está esquecendo. Ele fala, não, eu estou bem. Aí o familiar, olha, não está tão bem assim, ele já não faz isso, ele já não cozinha mais, ele está esquecendo as contas do banco, né? Então, mas esquecendo o paciente... o gás ligado, aceso. A conversa dele está diferente, mas o próprio paciente fala, não, eu estou bem, né? Então, isso também, às vezes, pode confundir, né, a pessoa que não está convivendo. Então, a melhor pessoa para informar isso é a pessoa que convive com o idoso, né? No caso da Margarete, que é a sua mãe, né? Mas, às vezes, não é nem um familiar, é um vizinho, um cuidador, é uma pessoa que trabalha naquela casa e está ali todo dia com o idoso, ele vai detectar essas perdas, né? E aí, essa pessoa é fundamental. É a gente alertar essas pessoas para ficarem atentas e ela que vai sinalizar que algo diferente está acontecendo. Doutor, estou com várias perguntas, já a gente vai tentar responder, mas então já que você tocou nesse assunto, para tudo, minha amiga, junta a família toda aí agora em volta do sofá, porque o doutor Rony Mucamal, geriatra, vai contar agora para a gente como que nós podemos identificar já esses pequenos sinais, doutor, que tem alguma coisa já abrindo esse alerta. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós vamos envelhecer e não é esperado pelo envelhecimento normal que a gente tenha graves prejuízos da memória. A nossa memória vai envelhecer como todo o nosso corpo, e se Deus quiser a gente vai chegar aos 80, 88, mas não é esperado que a gente perca a memória. O que acontece com o envelhecimento são pequenas alterações sutis, muito na questão da velocidade do raciocínio e do que a gente estava conversando antes, da atenção. Né? Ou seja, o idoso que envelheceu normalmente, que não tem Alzheimer, o raciocínio dele vai estar um pouquinho mais lentificado, mas é sutil. As pessoas quase não vão perceber, a não ser alguém que conviva muito com ele. E a atenção, aquela coisa de fazer 5 coisas ao mesmo tempo, quando a gente envelhece, a gente vai perdendo isso, né? Então, está no telefone, está cozinhando, né? Então, isso são coisas muito sutis. A gente não espera que a gente tenha perda de memória. Então, qualquer coisa diferente, né, está ficando muito repetitivo, está tendo perdas que a gente não esperava para aquela pessoa. Né? Ela, por exemplo, ela é uma senhora que era uma exímia cozinheira. Aí, de repente, a gente vê que tem uma paciente assim, que botou açúcar em vez do sal. Uma vez, tudo bem, pode ter sido um dia diferente, mas opa... O outro dia ela esqueceu um ingrediente que ela sempre usava. Ela fazia uma macarronada de final de semana espetacular, trocou os ingredientes, não está do mesmo jeito. Trocou de novo o sal pelo açúcar, vai se repetindo. Opa, alguma coisa está errado. Então, esse olhar é muito importante. Um homem, por exemplo, um homem que às vezes paga as contas, um idoso que está ali responsável para o condomínio. Opa, uma conta atrasou. Né? Uma conta atrasou, tudo bem. Está sempre atrasando as contas, né? E ele era super organizado, né? Não está mais pagando o condomínio, a luz ficou em atraso, o telefone... Errou o caminho no trânsito. Errou o caminho, se perdeu, opa... Isso é um sinal de alerta que o funcionamento dele, a sua capacidade cognitiva, que são várias funções, não é só a memória, é o planejamento, é a memória, a capacidade dele se orientar, é a capacidade dele compreender informações, né, e planejar em cima disso, é comportamento também. Quando a gente identifica isso, é hora de buscar o auxílio médico. E é importante que eu falei que nem tudo é Alzheimer, porque a gente está vendo, por exemplo, muitos pacientes vão ter sintomas que a gente chama cognitivos por conta, por exemplo, da depressão. Então, a gente tem visto muitos idosos com depressão, então, às vezes, ele está deprimindo e a memória dele está afetada pela depressão. Por isso é importante levar ao médico, Por isso que o geriatra vai olhar tudo isso e vai falar, se for depressão, ele vai tratar a depressão, o paciente vai melhorar da memória, né? Olha só, doutor, Miriam Gilmar fala, Roberta, que bacana, você sempre com assuntos importantes para ajudar muitas pessoas na hora da doença. E aí ela inclusive comenta, né, essa doença ataca a minha família, já tivemos mortes por causa dela. E aí logo abaixo veio uma pergunta, cadê? A Maricilda Borges quer saber se essa doença é hereditária, doutor. Então, essa é uma pergunta bem interessante, né? Na sua forma mais geral, ela tem mecanismos hereditários, mas ela tem mecanismos muito mais ambientais. Por algum motivo, algum gatilho,
no nosso organismo, né? Alguma coisa, algum fator de risco vai exacerbar e produzir essas substâncias, né? Mas o gene está ali, tipo assim, se você tem um gene propício para isso, você vai ter mais chance de ter Alzheimer, tá? Nos pacientes mais jovens, aí sim, a pergunta da característica Selimar é mais hereditária, aí você tem uma herança herdada de um familiar para outro. No paciente idoso, geralmente é isso que eu falei. Então não quer dizer que todo mundo vai ter. A chance vai um pouco mais aumentada se você tem um familiar, mas não quer dizer que você vai ter, tá? A Selimar fala, minha amiga com 52 anos deu Alzheimer. Doutor, é normal pessoas mais novas? E demorou o fechamento do diagnóstico. Por quê? Então, o Alzheimer é uma doença da velhice. Característica da velhice, a prevalência dela aumenta drasticamente com o envelhecimento. Então, a gente pode dizer que o Alzheimer na população pré-senil, antes dos 60, é uma condição rara. Não que ela não possa existir, né? Quando uma pessoa tem a demência, que a gente fala como transtorno neurocognitivo, antes dos 60, outras causas podem estar envolvidas, doenças infecciosas, né? Intoxicação por alguns metais pesados, né? Mas pode ser o Alzheimer também. Então, geralmente é um diagnóstico de exclusão, né? Mas pode acometer pacientes mais jovens e aí sim tem um caráter mais hereditário. Sabe uma dúvida que eu tenho? Como conversar com o idoso sobre esse assunto? Né? Abre o jogo para ele de imediato, de início, que ele tenha doença, igual ali, a gente estava vendo a Margarete junto com a mãe dela, a Isabel. Inclusive, elas continuam com a gente aqui na ligação de vídeo? Sim, vamos voltar a falar com ela. Deixa eu perguntar para a Margarete como que ela trata desse assunto com a mãe. Inclusive, as duas estão juntas ali. Você conversou sobre esse assunto com sua mãe, Margarete? Ei, Roberta, então, não conversei. Tipo assim, quando você está fazendo o programa, que ela conversa com você, ela... Olha lá, Margarete está conversando comigo. Aí eu automaticamente vou concordando com ela. Eu não digo que ela está errada. Não, mãe, não é isso que está acontecendo. Eu deixo ela achar que ela está conversando com você. Então, entendeu? Já que agora ela está ligadinha aqui no Fala Espírito Santo, você está tendo praticamente uma consulta ao vivo aqui com a gente. Doutor Rony, como conversar sobre esse assunto com os nossos idosos? Então, vai depender muito da fase da doença. Nas fases moderadas para mais grave, o idoso não vai compreender, né, a complexidade de falar que ele tem uma doença progressiva, né? Então, a gente tem que discutir até que ponto vale a pena conversar sobre esse assunto com um paciente em uma fase mais avançada. Na fase inicial, é interessante falar sim, né? É interessante falar sim, de uma forma organizada, no momento certo, né? Preparar o idoso, né? Mostrar que ele está com alguma perda cognitiva, né? E por que é importante falar? Porque a gente vai ter a possibilidade de ouvir o que é importante para ele, sabendo que é uma doença progressiva e que o final de vida do paciente com Alzheimer é estar totalmente acamado. Então, se eu estou ali na fase inicial em que o idoso ainda pode ter alguma compreensão, e ele vai ter ainda mais compreensão, né? Apesar que esse tema é bem polêmico do ponto de vista ético, bioético, mas na fase inicial a gente recomenda que tente se falar sim, obviamente no momento certo, né? Para a gente entender o que é importante. Porque o idoso vai falar assim, ó, como eu vou ter uma doença progressiva, eu quero que o meu bem fique para o meu filho, eu estou preocupado com uma pessoa mais específica, né? Então ele vai poder se organizar e planejar melhor a sua vida. Então a gente recomenda fazer isso aí. Doutor, eu queria ter mais tempo com o senhor aqui, as perguntas estão chovendo, mas encerrou o nosso tempo. Obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo, viu? Estou muito alegre de estar aqui com você, esperamos outros momentos estarmos juntos. Com certeza, estamos de portas abertas. Doutor Rony Mucamal, geriatra da Medicênio, um grande abraço, volte sempre, tá bom? Obrigado, até logo.